Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho fazer o primeiro vídeo da leitura compartilhada ou leitura conjunta, como queiram, sobre Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire. Para quem não sabe do que eu estou falando, é porque não me acompanha no Instagram, ou é novo no canal, ou deixou de ver os últimos vídeos, porque eu já comentei várias vezes por aqui nessas mídias que no primeiro semestre de 2019 eu vou ler, aliás, já estou lendo Casa Grande Senzala e a cada mês venho comentar com vocês a leitura do mês anterior. Eu vou deixar aqui embaixo a divisão que eu fiz, capítulos por mês. Na verdade ficou assim, dessa vez ficou mais fácil, ficou um capítulo por mês, sendo que o primeiro capítulo de janeiro e fevereiro, né, para esses meses, porque são meses de férias e, né, todo mundo que pode se dedicar à leitura. Aí os outros capítulos, cada um por mês, são 5 capítulos, então segundo capítulo março e assim por diante. No mês seguinte eu faço o vídeo. Falar deste livro é bem mais fácil. Se você me acompanha nesses projetos de leitura compartilhada, você sabe que no semestre passado eu falei de Montaigne, o que era um pouco mais difícil, porque além de ser filosofia, embora ele não seja um filósofo difícil, mas é filosofia francesa, século XVI. Aqui não é filosofia, é sobre a gente, ou seja, é ciências sociais, é Brasil e século XX, ou seja, uma coisa muito próxima. Então, assim, no caso do Montaigne, eu fiz um vídeo, o primeiro vídeo foi só para dar uma introdução, só para falar do contexto histórico. Neste caso não é necessário, eu não vou precisar me alongar ao contexto histórico, porque já está dado, já conhecemos bem, e aí já dá para partir para o livro diretamente. A primeira coisa, dados iniciais. O Gilberto Freire era pernambucano, e ele escreveu este livro e na década de 1930, então a gente está num contexto de Brasil recém-república, né, em termos históricos, 50 anos é pouca coisa, eu acho que no caso não tinha nem 50 anos de república, recém-república e recém-abolição da escravatura. Em termos históricos, repito, 50 anos é muito pouco. A gente está numa situação em que, apesar do republicanismo, havia ainda cultura monárquica, aristocrática por lá. Do mesmo modo, ainda havia a cultura escravista. Aliás, até hoje, né? Lamento dizer, ainda hoje temos ainda muita herança da mentalidade escravista ou escravocrata. Isso ajuda a entender um pouco a razão pela qual ele desenvolveu este livro, né? Ele fez pesquisa e tudo mais. A gente estava numa situação em que era necessário buscar as raízes do Brasil. Aí já estou comentando título de um outro livro também com esse interesse. Porque a gente, recém-república, recém-abolição, praticamente um novo país. Como ser um novo país sem entender como havia sido antes, o Brasil antes? Não é por acaso que nesse período muitos interessados, pessoas das ciências sociais, fazem pesquisas. É claro que também havia interesse político em descobrir, entender melhor, até mesmo para estabelecer políticas para o novo Brasil. Então temos essa obra que eu já digo que é fabulosa. Não precisaria ler esta obra para afirmar isso, já que ela é bem famosa. Todos dizem que ela é seminal, fundamental para entendermos nosso país. Só o subtítulo, ó, Casa Grande Senzala, formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal. Eu vou ler para vocês os títulos dos capítulos para que já saibam os temas de cada mês, certo? Já que é um capítulo por mês. Capítulo 1. Características gerais da colonização portuguesa do Brasil. Formação de uma sociedade agrária, escravocrata e híbrida. Capítulo 2. O indígena na formação da família brasileira. Capítulo 3. O colonizador português, antecedentes e predisposições. Capítulo 4. O escravo negro na vida sexual e de família do brasileiro. E o capítulo 5 é a continuação do capítulo 4, ou seja, o mesmo tema. Vou comentar a leitura do primeiro capítulo, né? Os capítulos que a gente ficou por conta deles no mês de janeiro e fevereiro. Devo confessar a vocês que eu li em janeiro, né? Mas eu sei que a maioria não. Então, vamos lá. O autor começa já pontuando o que foi determinante
para a colonização portuguesa, né? A colonização portuguesa como aconteceu aqui no Brasil. Porque a colonização portuguesa em outros países ou a colonização de outros europeus na América foi diferente. E é isso que ele pontua. Então, as razões dessa diferença. Então, ele começa já falando de 1532. Ele fala assim, quando em 1532 se organizou econômica e civilmente a sociedade brasileira. Ele começa daí. E aí ele destaca alguns elementos que depois ele vai desenvolvendo ao longo dos capítulos. Ele fala a base, a agricultura, as condições, a estabilidade patriarcal da família, a regularidade do trabalho por meio da escravidão, a união do português com a mulher índia, incorporada assim à cultura econômica e social do invasor. Este resumo, que ele apresenta aqui no começo, já logo no primeiro parágrafo, ele vai desenvolver ao longo desse capítulo. E aí eu vou pontuar algumas coisas com base nisso, certo? E aí ele pontua, ele apresenta característica do povo português. Para ter acontecido como aconteceu aqui, como o português era. Aí ele pontua a flexibilidade do povo português, em comparação, claro, aos outros europeus. Flexibilidade por quê? A flexibilidade em se relacionar com outras culturas dos trópicos. E de onde vem essa facilidade? Ora, a gente tem que se lembrar que a Península Ibérica, né, que depois se dividiu em Portugal e Espanha, ela foi invadida pelos mouros, né, conhecida como invasão muçulmana, invasão islâmica e tudo mais. No período do século VIII ao século XII. Então, muitos séculos de contato com a cultura moura. Se você se lembrar do mapa, né, da Europa, ali da África, o norte da África, ali Marrocos, é bem próximo de Espanha, é um país bem próximo, ele é separado pelo Estreito de Gibraltar, pra vocês verem, é o Estreito. A gente olha no mapa, né, claro, tem a escala reduzida, a gente vê, parece que tem uma linha de água ali separando os dois continentes. Então, a partir do Estreito de Gibraltar, os mouros chegaram à Península Ibérica para propagar, expandir a fé islâmica, mas não só isso, né? Eles também tinham interesse econômico, então assim, houve essa invasão. Isso fez com que Portugal ficasse muito mais suscetível, muito mais influenciável, muito mais aculturado, mimetizado até em alguns aspectos, com a cultura de outros povos, a cultura moura. Outra característica, em razão dessa localização geográfica, que é bem mais abaixo da Europa, mais próxima da linha do Equador, o clima de Portugal é mais ameno. Os portugueses tendem a aguentar mais o calor do que os países nórdicos da Europa, por exemplo, né? Mas eu vou comentar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Então, isso fez com que Portugal, por muito tempo, ficasse dividido entre a cultura europeia e africana, por conta da localização geográfica sobretudo, porque a partir da localização geográfica ele foi invadido, né, ele teve facilidade de ser invadido pelos mouros, e também por essa localização geográfica ele estava mais adaptável ao clima quente que a gente tem na África, aqui na América do Sul sobretudo. Vou ler um trechinho. O que se sente em todo esse desadouro de antagonismo são as duas culturas, a europeia e a africana, a católica e a maometana, a dinâmica e a fatalista encontrando-se no português, fazendo dele, de sua vida, de sua moral, de sua economia, de sua arte, um regime de influências que se alternam, se equilibram ou se hostilizam. Um outro aspecto que ele pontua é que a mobilidade foi um fator positivo para o português. Mas essa mobilidade tinha uma razão. Portugal era um país pouco povoado, tinha poucas pessoas em Portugal. Então eles precisavam expandir, eles precisavam se miscigenar, eles precisavam se lançar ao mar, eles não tinham muita saída. Então assim, a necessidade faz o homem, né? Então é um povo desbravador, foi, principalmente naquele momento, foi, mas foi por uma necessidade prática. E isso não é demérito, porque necessidade prática é o que move todas as pessoas, todos os povos em todos os momentos históricos. Um país com poucos recursos, porque é um país pequeno, pouca gente, então não tinha muita saída. É um povo muito móvel, muito flexível, se lançou para a Ásia, para a África e para a América, por questão de sobrevivência. Por esta razão, por serem poucos e também por essa flexibilidade,
Portugal, os portugueses eram muito suscetíveis à miscigenação, né? Então aí o que a gente já tem? A gente tem alguns elementos que indicam que a colonização no Brasil foi um pouco diferente da colonização dos outros lugares. Por quê? Os portugueses começaram a formar família com as indígenas. Eles eram um povo bem escasso. Ou eles se tornavam flexíveis à mobilização, à miscigenação, enfim, qualquer tipo de flexibilização em relação a outra cultura, ou eles iam entrar em extinção, né, naquele momento histórico. Ler um trecho. A falta de gente que o afligia mais do que qualquer outro colonizador, forçando a imediata miscigenação, contra o que não o indispunham, aliás, escrúpulos de raça, apenas preconceitos religiosos. Foi para o português vantagem na sua obra de conquista e colonização dos trópicos, vantagem para a sua melhor adaptação, se não biológica, social. Então, aqui a gente já tem outro elemento importante. A única restrição para os portugueses era a questão da religião. Tinha que ser católico. É por isso que os portugueses, quando chegaram ao Brasil, começaram a catequizar índios. Também por isso. Era possível o casamento se houvesse a catequização. E eles se casaram com muitas índias. Se casaram, se acasalaram e tudo mais. Outro aspecto aqui que eu vou desenvolver mais adiante é a questão da alimentação. O português ele teve que mudar a base da sua alimentação de trigo para mandioca, porque era a mandioca que era cultivada pelos índios. Talvez ele tenha tido um ganho aí, ou pelo menos não teve perda, né? Então mandioca é um excelente alimento. Só para arrematar isso, aqui ele compara um pouco a colonização portuguesa no Brasil com a colonização espanhola no resto da América. Vou ler um trechinho. Antes de vitoriosa, a colonização portuguesa do Brasil não se compreendia outro tipo de domínio europeu nas regiões tropicais que não fosse o da exploração comercial, através de feitorias ou da pura extração de riqueza mineral. Que foi essa a colonização espanhola, extração de prata, de ouro sobretudo. Os portugueses não, levaram riqueza? Claro que levaram. Tá lá, um monte de pau-brasil nosso, jacarandá nosso lá em Portugal. Se hoje vocês forem em Lisboa e tudo mais, vocês veem isso. Mas eles também formaram famílias. Então, a colonização portuguesa no Brasil, formação de família. Colonização espanhola na América, extermínio de indígenas. Não estou falando que portugueses não mataram índios aqui. Mataram também, porque eles eram agredidos e tal. Assim como índios mataram portugueses, né? No encontro de etnias diferentes sempre dá confusão. Mas houve também formação de família. O colonizador português no Brasil foi o primeiro entre os colonizadores modernos a deslocar a base da colonização tropical da pura extração de riqueza mineral, vegetal ou animal para a decriação local de riqueza. Não é por acaso que no século XIX a família real se instalou aqui no Brasil fugindo de Napoleão Bonaparte, né? Então já havia uma tradição de os portugueses estarem no Brasil e viverem aqui, formarem famílias aqui e não pensar na colônia apenas para a extração de riquezas minerais. Mais um trecho. No Brasil iniciaram os portugueses a colonização em larga escala dos trópicos por uma técnica econômica e por uma política social inteiramente novas, apenas esboçadas nas ilhas subtropicais do Atlântico. A primeira, a utilização e o desenvolvimento de riqueza vegetal pelo capital e pelo esforço do particular, a agricultura. A segunda, aproveitamento da gente nativa. Aqui ele volta a falar da base alimentar, que foi a farinha da mandioca. Antes os portugueses usavam trigo, né, farinha de trigo, principalmente pensando em pão. E aqui, com esse deslocamento para cá, com a formação de família aqui, a partir da mandioca, a farinha de mandioca. E depois o milho também. Vou ler mais um trecho. Melhor alimentados, repetimos, eram na sociedade escravocrata os extremos, os brancos das casas grandes e os negros das senzala. Por uma razão óbvia, né? Os brancos das casas grandes eram os senhores da terra, né? Eram as pessoas que tinham dinheiro. E os negros das senzalas precisavam de força física para melhor trabalhar. Uma coisa que ele destaca aqui são as doenças, né? Principalmente sífilis. Porque o português é muito afeito às índias, às mulatas e tudo mais. Por essa questão de necessidade mesmo de ter descendentes, né?
E também porque tinha poucas mulheres, o português é muito flexível à miscigenação por essas razões todas que eu falei. E ele não tinha muito critério, então assim, né, pegava a doença assim como transmitia a doença. Então assim, ele fala muito da sífilis, aqui numa situação mais de filhos de senhores, né, de casa grande, que iniciam a vida sexual com as mulatas, com as negras, e aí tinham assim, o corpo marcado por sífilis já era assim uma distinção, já era quase assim uma marca social de iniciação sexual, digamos. Agora um aspecto que eu vou levantar, ele diz que o fato de ter se aclimatado muito bem aos trópicos, em razão da localização geográfica, inclusive de Portugal, fez com que os portugueses tivessem mais facilidade para se instalarem nos trópicos, né? Já os nórdicos teriam mais dificuldade. Mas aí devemos nos lembrar dos holandeses, que se instalaram no norte lá do Brasil, no nordeste, Pernambuco, sobretudo nas Antilhas. E também devemos nos lembrar do imperialismo do século XIX, a partilha da África. Então a gente está falando de belgas, alemães, holandeses que partilharam a África, se instalaram lá, colonizaram e tudo mais. Então assim, essa questão de ser adaptável a clima e tudo mais depende de uma necessidade material, ou necessidade ou ganância, né? Às vezes é uma necessidade política, no caso mais do imperialismo. Então assim, se é necessário, se adapta. Então essa coisa de, não posso com isso, não posso por aquilo, só é cabível quando você pode escolher, né? Não podendo, você se vira. E essa questão aqui dos portugueses serem voltados à miscigenação e tudo mais, falando família, só mostra aquilo que Darwin já tinha nos alertado. Aliás, nos alertou tempos depois do que isso aconteceu, século XIX. Sobrevivem os que se adaptam. Portugal, se não se adaptasse às outras culturas, não se miscigenasse, já teria se extinguido. E essa característica dele fez com que Portugal também, aí já abrindo outro parênteses, fez com que Portugal, na Europa, fosse considerado, talvez seja até hoje, não sei dizer, se tiver alguém de Portugal me assistindo, me responda, fez com que Portugal fosse visto, dentre os europeus, como uma cultura inferior, que é uma grande bobagem, porque logo aqui, nesse período, a gente vê algo que, repito, Darwin apontou depois, mas que Hitler e vários outros aí teóricos da eugenia parece que não aprendeu, né? Essa questão da miscigenação, ela é essencial para a sobrevivência dos povos. Eugenia, raça pura, isso é, além de não existir, porque eu não acredito que exista, isso é de uma imbecilidade sem tamanho, porque a eugenia leva à extinção. As pessoas não se aculturarem, não se envolverem, não se flexibilizarem, elas entram em extinção. Mas enfim, isso é para quem tem bom senso. Muito obrigada por assistirem, me digam se vocês estão acompanhando quem disse, aquele monte de gente que no Instagram disse que ia seguir, que ia ler junto comigo. Então assim, comentem aqui embaixo, me digam se estão lendo, se estão acompanhando, o que vocês já leram, o que vocês acharam, o que vocês destacam, tá bom? Muito obrigada por assistirem, não se esqueçam de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais, o Que do Mundo, Instagram e Facebook. E até o próximo mês com a continuação, com os comentários do capítulo 2, certo? Obrigada, Belisa.